Santo Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe sua palavra, a Bíblia Sagrada, abra lá no livro de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, Marcos capítulo 2, o segundo livro do Novo Testamento, Marcos capítulo 2. Graças a Deus, aleluia. Marcos capítulo 2 tem como tema a cura do paralítico de Cafarnaum. Todos acharam? Quem achou fala glória a Deus. Aleluia. Quem não achou fala misericórdia. Amém. Marcos capítulo 2. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem o texto, né? Para a meditação da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado conosco esta noite. Diz assim o texto: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzir um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho do homem, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizes assim blasfêmias? Quem pode perdoar, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Somente até aí. Feche seus olhos. Gostaria que você orasse comigo, para que Deus fizesse com que entendêssemos essa palavra dele essa noite, em nome de Jesus. Senhor soberano e eterno Deus, louvado para sempre seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor, reunidos na tua igreja, para adorar e bendizer ao teu santo nome. Pedimos a Ti, Senhor Espírito Santo de Deus, que venha esquadrinhar os nossos corações, os nossos pensamentos, para que haja lugar para Ti perpetuamente, em nossa vida cotidiana, em nossos lares, em nossas famílias, para que o Seu nome acima de tudo e todos seja sempre exaltado e glorificado. Pai, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós repreendemos, Senhor, todo o mal, toda a retaliação do mundo, Senhor, espiritual, que venha tentar tirar a nossa atenção. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que prepare o nosso coração para que possamos compreender e entender a Sua santa palavra, para que possamos sair daqui, Senhor, com a nossa fé renovada em Ti, com a nossa fé alimentada em Ti, e que o nosso terreno chamado coração haja brotos da Tua verdade, da Tua plenitude e da santidade que tem aqueles que buscam a Ti em espírito e em verdade. Amém e amém. Podemos sentar em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu queria ler mais um texto. Está lá em Isaías, não precisa abrir, é só um complemento da leitura de hoje para vocês entenderem. Isaías foi escrito há mais ou menos 600 anos antes de Cristo nascer. E veja bem o que o texto fala, preste bem atenção. Lá em Isaías capítulo 9, não precisa abrir, Isaías 9, só preste atenção, somente isso. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, e a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto a caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo andava em trevas e viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região a sombra da morte resplandeceu a luz. No versículo 6 agora: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Somente isso. Antes de entrarmos profundamente na palavra, eu gostaria que você virasse para o irmão que está ao seu lado e falasse: Meu irmão, um glória a Deus. Quando vem de uma pessoa cheia, eu digo cheia, cheia
da presença de Deus é muito poderosa e eficaz. Você sabe dar glória a Deus, Papai? Aleluia! Uma salva de palmas a Jesus. Graças a Deus, né? Nós vimos 2 textos da palavra de Deus, um em Isaías 9 e agora em Marcos capítulo 2. Se nós olharmos bem a palavra de Deus, lá em Isaías 9 está se cumprindo a profecia dada por Isaías, porque quando Jesus saiu de Nazaré, ele voltou a Cafarnaum, que é uma cidade marítima que fica entre as tribos de Zebulon e Naftali. Olha bem, o cumprimento da palavra de Deus, mais ou menos de 581 anos a 602 anos antes de Cristo, foi dita essa profecia. A profecia de Deus, todas as profecias de Deus, elas hão de ser cumpridas em todos os seus aspectos, únicos, ponto e vírgula, todos os aspectos de Deus são cumpridos de acordo com a sua santa palavra. E quando Deus nos dá um legado de cumprimento da sua palavra, Ele não nos deixa despercebido, Ele não nos deixa para trás, Ele sempre nos dá uma revelação acerca das nossas vidas. Nós, os que buscamos a Deus em espírito e em verdade, um dia hamos de encontrar com Deus. Deus nos deu uma promessa de vida, Deus nos deu uma promessa de vida eterna, para aqueles que o buscam em seu caminho em plena verdade e virtude de fé. É assim que Deus trata conosco. Deus nunca nos deixa enganado. Através da sua palavra, há toda a revelação. Aqui nós vemos o cumprimento de uma profecia. Até então, naquela época, só existia até o livro de Isaías, meus irmãos. Não existia Novo Testamento. Foi profetizado até onde ele estaria andando, até o seu nome, que seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Tudo através das profecias da palavra de Deus. E quando nós entendemos as palavras de Deus, nada nos estranhamos, nós não estranhamos nada, porque sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Sabemos todas as coisas quando nós compreendemos a palavra de Deus. E agora o que Deus quer falar para nós a respeito desse milagre, a respeito dessa cura: quais são as nossas prioridades em nossas vidas? Você já fez na sua casa uma lista de prioridade? Quais são as suas prioridades? Será que as suas prioridades são as mesmas daqueles que servem a Deus ou são diferentes? Você parou para pensar? A minha prioridade é isso, meu objetivo é isso. Mas será que as suas prioridades são as mesmas que Deus tem para nós? Será que as nossas prioridades nos levam para perto de Deus ou nos distanciam de Deus? Quais têm sido as nossas prioridades? Para que vivemos? Para que trabalhamos? Para que havemos a necessidade? O mundo inventa, coisas para que nós possamos gastar nosso dinheiro, que até então não era necessário para nós. A televisão é necessária para a nossa sobrevivência? O ferro de passar roupa é necessário para a nossa sobrevivência? O celular é necessário para a nossa sobrevivência? Reparou que o mundo inventa coisa para que nós possamos investir aquilo que ganhamos, e às vezes as coisas que não são as prioridades de Deus. E às vezes investimos o nosso dinheiro de maneira errada, em coisas que nos levam para longe de Deus, mais para longe do que para perto. Não é verdade? Quantas coisas o mundo inventa, e às vezes essas invenções se transformam em necessidades em nossas vidas. Necessidades, Hoje o celular é uma necessidade, a televisão é uma necessidade, o carro é uma necessidade. Tudo isso foi inventado, irmãos, no nosso dia a dia. E às vezes nós colocamos tantas outras coisas, necessidades, e colocamos a palavra de Deus em segundo plano em nossas vidas. O que Deus vem falar nesse texto é sobre aquilo que nós colocamos como prioridades. Quais são as nossas necessidades? Eu lembro que há muito tempo atrás eu falei que tudo na nossa vida, muitas coisas que se estudam, nos provocam a gastar. Eu falei uma vez, há muitos anos atrás,
eu falei que quando vai construir um shopping, né? Quando se há a construção do shopping, a primeira coisa é colocar um piso, né? Brilhoso. Quem aqui já foi em shopping sabe que a maioria dos shoppings tem um piso espelhado, né? Um piso que tem um porcelanato. Mas para quê? Tudo isso tudo para que façamos com que nós gastemos mais. O piso com brilho nada mais é porque a nossa mente, ela é programada o seguinte: quando eu vou andar, se eu detecto na minha frente uma poça d'água, eu vou dar com cautela. Às vezes você nem pensa direito, tão rápido que você nem assimila o pensamento. É como você vai andar, você não sabe, mas você pensa primeiro para dar o primeiro passo. E o piso foi desenvolvido, o piso brilhoso, para quê? Para que nós pudéssemos andar devagar e tivéssemos mais tempo para olhar as vitrines e mais tempo para gastar. Tudo é um estudo, criando necessidades, criando prioridades em nossas vidas. E às vezes muitas coisas nós colocamos com prioridades que nos distanciam de Deus. Por isso eu digo a você essa noite: qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a prioridade do seu casamento? Qual tem sido a prioridade sua no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Qual tem sido a sua prioridade na casa de Deus? Qual tem sido a sua prioridade? O que está em primeiro lugar na sua vida? Pois bem, sabemos que a palavra de Deus fala assim, ó: amarmos a Deus acima de todas as coisas. Por que será que Deus colocou isso em primazia em nossas vidas? Porque quando nós amamos a Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós não perdemos tempo com coisas que nos levam para longe de Deus. Tudo tem um lugar estabelecido por Deus. Tudo é regido por Deus. O planeta Terra tem uma velocidade para que as estações, para que o mar seja controlado. A lua fica no devido lugar para que as marés não encubram a terra. A distância do Sol é propositalmente para que o calor não seja tão intenso e nós não morramos com a solaridade, com aquele calor predominante. Tudo é controlado por Deus em todos os aspectos. Tudo é por Deus. Não existe outro planeta no sistema solar na qual pode ter vida, somente o planeta Terra. E muitos ainda tendem-se a falar que é um acidente. Não existe acidente na palavra de Deus. Deus criou todas as coisas, criou nós, criou a terra, tudo perfeito para o homem. Mas o homem inverteu as suas prioridades desde o lado do Jardim do Éden, quando a esperança dele estava em se preocupar em ser como Deus e não ser como servo. Tudo se perdeu quando a ganância humana queria ser igual ou maior que Deus. As nossas prioridades precisam ser embasadas na palavra de Deus. Precisamos ter conhecimento para que não morramos, para que não venhamos a tropeçar, para que possamos compreender verdadeiramente a santa palavra de Deus. Jesus agora, depois de andar e fazer sua viagem missionária para Nazaré, volta para Cafarnaum. Provavelmente essa era a casa de Pedro, pois no capítulo 1 anterior fala que Jesus curou a sogra de Pedro. E tem muita gente acreditando que Pedro, né, não era casado, né? Tem até uma igreja que coloca ele como pedra da igreja, como rocha da igreja, né? Como o primeiro sacerdotal da igreja, porque fala que ele não casou. E a palavra de Deus fala que ele curou a sogra de Pedro. No texto anterior, na mesma cidade de Cafarnaum, Deus cura um endemoniado. Aí Jesus sai para fazer uma viagem missionária a Nazaré. E de repente ele volta para a casa de Pedro. E o que acontece com a sua reputação? Fica assim. A casa agora da mãe de Pedro, da sogra de Pedro, fica assim de pessoas. Começa a se encher de pessoas porque ouviram falar de Jesus, dos milagres de Jesus, viram a tudo aquilo que ele fez no capítulo 1 de Marcos, e agora todos eles procurando ter um encontro com Deus, vão até a casa da sogra de Pedro. E lá a casa fica assim, porque Deus estava dentro dela. Jesus estava dentro daquela casa. Vire para o irmão que está ao céu, fala: meu irmão, será que Jesus está dentro da sua casa?
Você pode dar glória a Deus depois dessa? Você pode dar glória a Deus ou está lá de fora ainda? Jesus estava dentro da casa da sogra de Pedro. E é o lugar principal que ele está, tem que estar dentro da nossa casa. Mas para que Deus habite dentro de nossa casa, é necessário nós mudarmos alguns conceitos. Há necessidade de algumas coisas em nós morrer. Há necessidade de nós nos encontrarmos de novo com Deus, na oração, na sabedoria, e o mais importante de tudo, na ação que demonstra quem verdadeiramente nós somos. Porque é na ação de homens de Deus, na ação, que nós demonstramos quem verdadeiramente nós somos. Não é simplesmente eu falar, meu irmão Sérgio. Quem mostra quem eu sou é eu, quando eu ajo como um cristão. Não adianta eu falar, né? Existe um ditado popular que diz assim: até papagaio fala. Não adianta eu falar, não adianta eu querer mudança. Se eu não querer mudança, nada acontece. Imagine vocês, vai, preste atenção. Nada contra as mulheres, vamos fazer uma brincadeirinha, tá? Existia um casal, e esse homem chegou do trabalho e a sua mulher está toda nervosa dentro de casa. Sabe aquele dia que ela está nervosa, brigando até com a sombra? Ela estava nervosa e ele, sabendo disso, ele começou a se controlar. Ele falou: não, amor, calma, vai dar tudo certo. Calma o quê? Não, vai... Calma, não é com você? E começou, ela estava totalmente controlando. Um homem cristão, né? Tentando retomar as coisas de maneira diferente. Calma, quer que eu faça a janta para você? Não quero nada. E passou-se 1h30 nessa discussão. E de repente ele vira para sua esposa e fala assim: vamos começar de novo? Vamos começar de novo, vamos fazer de novo como se eu não tivesse vindo. Agora eu vou sair e vou bater a porta. Ele chegou umas 18 horas, fazia 1h30, mas 19h30 mais ou menos, né? Mais ou menos isso, né? Então ele chega, bate a porta. E ela fala assim: quem é? Sou eu, meu amor. Isso é hora de chegar em casa? Às vezes nós precisamos rever algumas coisas, né? Às vezes nós precisamos ponderar as coisas, fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, né? Não complicar aquilo que já está complicado. Às vezes o que falta é aquele toquinho daquele tempero, né? O amor, né? Em nossa salada, em nossa comida, em nosso cotidiano, para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. É assim que funcionam as coisas. A casa ficou assim, lotada de pessoas. Até na porta não tinha lugar de entrar. Lotada. Não tinha mais o que fazer. Não tinha. O que eles faziam? Não tinha mais gente de ver o Mestre, de ver Jesus. Não havia como chegar até Jesus. Já reparou que a nossa vida às vezes é tão cheia de obstáculos, né, irmã Zezé? Tem tantos obstáculos, né? Já viu domingo? Domingo é o dia campeão de obstáculos. É o dia que eu vou na igreja. Já viu como é o dia campeão de obstáculos? O dia que eu vou até a igreja é o dia que eu mais tenho obstáculos. Não é diferente para a vida daquele homem paralítico. O paralítico de Cafarnaum não é diferente. Chegaram agora 4 homens, né? Pegando o paralítico de Cafarnaum em um tipo de uma maca, né? Podemos dizer uma maca para vocês entenderem melhor, né? Mas em tipo uma maca, cada um pegou numa ponta e foi levando o paralítico até Jesus, porque ouviu falar de sua cura, daquilo que ele fazia. E chegou lá, não tinha como entrar naquela casa. Como nós vamos fazer agora? O que vamos fazer? Será que vamos desistir com simples obstáculos? Qual é a nossa percepção de vida? Será que às vezes nós desistimos com apenas um obstáculo? Ah, eu não vou na igreja mais porque meu secador de cabelo queimou. Eu não vou na igreja mais porque a Kombi já passou, não tem jeito de eu ir. O irmão Sérgio já passou. Eu não vou mais na igreja mais porque a roupa que eu queria não secou ainda.
Eu não vou na igreja mais porque não deu tempo de fazer chapinha, ou está chovendo. Se chover eu vou estragar, é para a semana inteira. Deus da glória. Eu não vou na igreja mais porque eu lavei meu carro, encerei e está chovendo, está cheio de barro e eu não vou mais. Quantos obstáculos nos aparecem quando nós queremos buscar a Deus? Mas eu quero dizer para vocês que nem aquela multidão conseguiu parar a fé daqueles homens. Eu queria que você falasse em voz alta, fala assim, ó, quando o caminho estiver bloqueado, vai por outro. Temos que entender a vontade de Deus. Você pode dar glória a Deus aí? O pior, irmãos, é que tem gente insistindo ainda. Deus fala não, a pessoa, eu vou. Deus fala não, eu vou. Deus fala não, eu vou. Aí vem tudo machucado para a igreja. Quando Deus fala não, para, é sinal que Ele quer que você mude a direção e vai ao encontro dEle. Aleluia! Fala assim pro seu irmão, meu irmão, não desista no primeiro obstáculo. Glória a Deus, né? Não podemos desistir, irmão, no primeiro obstáculo. Às vezes Deus está te dando algo para você, e às vezes quando surge um obstáculo, né, nós nos acolhemos, nos entristecemos, deixamos de orar, deixamos de buscar a vontade de Deus. Às vezes muitos obstáculos estão em nossa frente e nós não conseguimos passar, não é verdade? Ó, eu quero dizer para vocês, já aconteceu muito tempo, eu já contei, mas estou recontando para que muitos compreendam. Em 1982, faz um bom tempinho, né? Não era nem nascido. Um grupo de pastores chegaram até a Alemanha, o Muro de Berlim. Lembra-se que existia a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, e era separado por um muro que tinha mais ou menos 70 quilômetros de comprimento, 180 torres, 167 pessoas morreram ao tentar atravessar aquele muro por causa do regime comunista que tinha de Adolf Hitler, né? 167 pessoas morreram nesse muro, tentando atravessar. Um grupo de pastores querendo pregar o evangelho, um dia foram até aquele muro lá, colocaram as suas mãos sobre aquele muro e começaram a orar. E um milagre de Deus aconteceu. No dia 9/11 de 1989, aqueles muros foram derrubados. Sabe por quê, irmãos? Existia um grupo de pessoas como eu e você, que não desistiram, por mais que havia um obstáculo, acreditaram no poder de Deus, mas primeiramente usaram a oração para depois continuar a sua ação. Usaram a sua ação para determinar a vontade de Deus. E às vezes o que Deus quer de nossas vidas é que você ore primeiro, para que depois você tenha ação. Não haja primeiro para que depois você orar. E agora o que eu vou fazer? Ore antes de acontecer, porque Deus é dono de todas as coisas e sabe todas as coisas, porque a ciência foi criada por Ele. E tudo que foi feito, que você vê, foi criado através de suas mãos poderosas, como está escrito lá em Gênesis capítulo 1 em diante. Temos que acreditar mais em Deus e no poder de Deus, na palavra de Deus. Muitas vezes, muitas coisas não acontecem em nossas vidas porque deixamos de acreditar, deixamos de seguir a palavra de Deus e cumprir a vontade de Deus. Muitos de nós temos ministérios em nossas vidas, mas para que os ministérios sejam reativados, sejam manifestados, precisamos ter compromisso com Deus, estarmos no local certo, na hora certa, debaixo da mão poderosa do Senhor Jesus. Temos que fazer aquilo que é certo, buscar a sabedoria de Deus. Né? Por falar em sabedoria, uma certa feita, um homem muito famoso de dar suas palestras, ele é sempre com seu motorista particular dando palestra nas cidades, muita palestra. Um dia ele começou a passar mal, e aquele motorista seu particular que o acompanhava em todas as palestras, sentou no auditório, né, ficava vendo, até tinha decorado as suas palestras. E um dia o seu senhor falou para ele assim: eu estou mal no estômago e eu gostaria que você desse a palestra em meu lugar. Eu sei que você sabe todas as palestras a qual eu tenho dado, você decorou todas, e ninguém vai saber de fato quem você é, mas eu quero que você dê, porque eu não estou bem hoje. E aquele motorista falou assim: não, eu vou fazer.
E ele falou assim: qualquer coisa que você precisar de mim, eu vou estar no meio do auditório, vou estar junto com os telespectadores, olhando a sua palestra. E aquele palestrante começou a dar a palestra dele, e deu a palestra dele muito bem feita. Chegou no final, sabe aquela pedra de tropeço, aquele problema que acontece? Um daqueles telespectadores ergueu a mão e falou assim: posso lhe fazer uma pergunta? E ele fez uma pergunta difícil, que nem ele sabia responder. E ele falou assim: essa é tão fácil, que até o meu motorista que está comigo consegue responder. Levanta aí e responde. Quero dizer para vocês, irmãos, é lógico que é uma brincadeira, né? Mas a sabedoria, quando vem de Deus, nos previne de nós tropeçarmos e cairmos, e não enxergarmos a luz no fundo do túnel, ou a própria cura de Jesus naquele lugar que não podiam ter acesso a ele. Aqueles homens agora chegam, aquele paralítico, chega até aquela casa, não tem onde entrar. Como a igreja estava cheia, não tinha onde passar com aquele paralítico, as casas, as portas, tudo não tinha jeito. E então eles, ao invés de desistir de continuar a sua caminhada, né, irmã Flávia, em vez de desistir no meio do caminho, eles começam a prosseguir o caminho, falam assim: não, nós vamos dar um jeito. Aqueles 4 homens junto com aquele paralítico falam assim: nós vamos dar um jeito de continuar, nós não iremos parar. Eu creio no poder de Deus, nós cremos no poder de Deus. E ao chegar perto daquela casa, começou a olhar de um lado, começou a olhar do outro. De repente eles notaram que havia uma escada na lateral. Viu, irmã Laura? Tinha uma escada na lateral da casa, porque naquele tempo, né, as casas que existiam naquela época tinham o telhado de cima, é o lugar onde subiam para secar o trigo. Então o trigo, quando era colhido, colocavam em cima da casa, e quando secava, eles batiam ele para soltar para debulhar, para soltar os grãos de trigo. Então eles sabiam que tinha aquela escada, eles viram e falaram: opa, essa casa é diferente, eu vou subir até lá em cima. Então eles subiram até aquela escada, subiram até lá, não perderam a visão de fé, e chegaram lá em cima. Falaram assim: agora eu vou ver Jesus. De repente ele é firme esse chão. E agora? O que nós iremos fazer? Então eles resolveram, né, irmão Rafael? Começaram a tirar as telhas ali, ladrilho, né? Naquela época, para secar o trigo não se perdeu muito. Não era telha igual nós vemos hoje, é como se fosse um ladrilho, umas pedras, né? E eles colocavam ali para os grãos não cair, não perder. Então era bem fechadinho. Eles começaram a tirar aqueles ladrilhos, tirar aquelas pedras que estavam lá, tirar tudo que estava ali, né? Tirar assim, de repente, a hora que eles soltam lá e vê aqueles galhos entrelaçados e barro. Porque para sustentar o telhado usavam-se galhos todo entrelaçados assim e barro. E eles chegam, tiram aquilo lá e de repente encontram galhos no meio do caminho. Por que será que galhos nos perseguem, né? Tem sempre galho no meio do caminho. Já reparou? Você vai andar, tem um galho ali. Sempre tem alguma coisa para que nos tirar da atenção, nos tirar do nosso foco. E não é diferente para eles. Agora tiraram tudo aqueles ladrilhos, tiraram tudo aquilo ali e encontraram galhos. E agora como eu vou conseguir? Como eu vou passar por isso? Como eu vou? E eles decidiram: nós vamos arrancar com a mão. Neles que machucar nossas mãos, nós vamos arrancar esse galho. Aí eu calculando onde mais ou menos Jesus está. Aí está mais ou menos ali, à direita. Aí olhou, opa, é mais ou menos aí. Começaram a tirar aquele telhado, tiraram as telhas, tiraram os galhos. Agora encontraram o barro, começaram a tirar o barro. E de repente encontraram Jesus. Às vezes a nossa busca por Deus, às vezes o inimigo vai colocar tantas coisas para nos desmotivar. Galhos no meio do caminho, barro para nos cegar, poeira para nos cegar, para não vermos Deus na nossa frente, para não vermos Deus, não buscarmos a Deus. Tantas coisas para que nos desistir. Pessoal, já imagina vocês no tempo de hoje pegar um cara, você viu como uma pessoa paralítica, ela pesa porque ela não tem rigidez, ela é pesada. 4 homens de fé pegaram um amigo deles que não podia fazer nada e começaram a pegar ele para aquela máquina e levaram, sabe lá quantos metros ou quantos quilômetros andaram a pé, aquele homem suando, andando por aquelas estradas, por aqueles galhos no meio do caminho. Quantos fizeram sacrifício? Aí chega até a porta da casa, não tem jeito de entrar.
tentam procurar Jesus, não conseguem encontrar. É aí que muitos desistem e não recebem aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por qualquer obstáculo param, desanimam e deixam de buscar a Deus, e depois querem receber de Deus aquilo que Deus tem de melhor para eles nessa terra. Não podemos desistir, não podemos perder o foco, por mais que existam pedras no meio do caminho, por mais que existam galhos no meio do caminho, por mais que exista terra, barro, prossiga sua caminhada com algo que é Deus. Prossiga. Glória a Deus. Teu nome, Deus. Chegaram, abriram um buraco. Agora cada um pegou uma corda, um em cada ponta. Eu não sei de onde eles arrumaram a corda, mas eu sei que foram atrás da corda. Cada um pegou a corda em cada mão, se equilibrando no telhado para não perder equilíbrio. Todos eles foram juntos. Sabe quando a igreja trabalha junto? É uma igreja forte. Sabia, irmã Marta? A igreja que trabalha junto, Tamires, sabia? A igreja que trabalha junto é uma igreja forte. Sabia? As coisas funcionam porque um se preocupa com um, com o outro, um zela pelo outro. É assim, irmã Luísa, é assim, Biancardi. Um zela pelo cuidado do outro, pela vida alheia, irmã Neuza, é assim. Papai Ademir, mamãe Neuza, Candinho, é assim que funciona, Lelita. É assim que funciona, Oliveira, Milena. É assim que funciona, Daiane, Rafael. É assim que funciona. A casa de Deus é assim, Alisson. É assim que funciona, Guilherme. É assim que funciona. Um ajuda o outro, um cuida do outro. Temos que colocar prioridades em nossas vidas, como eu falei no começo. Às vezes nossas prioridades precisam ser revistas. Agora a gente coloca aquele paralítico diante do mestre. E sabe o que o mestre fala? O que eles queriam escutar? Os seus pecados estão perdoados. O que eles queriam escutar? Levanta e anda. Não era isso que eles queriam escutar? Um paralítico não vai ao encontro de Deus, o que ele queria escutar? Levanta e anda. Sabe qual a primeira coisa que Jesus falou? Os seus pecados estão perdoados. Mas olha como é a mente de Deus. Quem que estava lá naquela casa que nós vemos no texto? Fariseus, homens doutos na fé, conheciam a palavra de Deus. Olha lá em Êxodo capítulo 34, versículo 7, fala assim: eu sou Deus que perdoa todos os pecados. Isaías 43, 5, eu sou o Deus que perdoa os pecados. Salmo 103, minha alma não se esqueça, Senhor, nenhum dos teus benefícios. Ele quem perdoa todos os pecados e o que sara todas as enfermidades. Isso é o que a santa palavra de Deus fala. Isso é o que aqueles fariseus sabiam. E sabe o que Jesus fala? Perdoados estão os seus pecados. E começa a criar um problema lá entre eles, porque os fariseus começam a falar assim: se é só Deus que pode perdoar os pecados, quem é este que está falando que perdoados estão os seus pecados? Fala assim para o seu irmão, vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, é melhor ir ao céu paralítico do que ir ao inferno andando. Você pode dar glória a Deus aí? Você tem que falar assim: ó, nem que for paralítico, para o céu eu vou, em nome de Jesus. Nem que for paralítico, eu não vou perder o foco, não vou perder a fé. Nem que for arrastado, cabisbaixo, joelho rasgado, torcicolo, vesgo, doente, né? Mesmo que eu esteja assim, eu vou para o céu em nome de Jesus. Aleluia. Não tem coisa melhor, né, do que nós estarmos diante da presença de Deus, diante do Senhor Jesus. Mas Deus conhece o nosso coração. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se Deus lhe concedesse algo para você pedir a Ele,
você ia pedir, preste bem atenção, você ia pedir para você mesmo ou para alguém que precisa mais que você? Pensa. Se você, vai doer, se você pensar em algo para você mesmo, você não está pronto para entrar no reino de Deus. Mas se você pensar em pedir algo para quem precisa mais que você, você está no caminho certo, no lugar certo, na visão certa. Porque isso enquadra o segundo maior mandamento. O primeiro maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo meu próximo, além do que eu amo a mim, eu coloco as prioridades dele acima da minha. Isso é visão de fé. Isso é atitude que alegra o coração de Deus. Então eu tenho que se preocupar com o próximo, mais do que eu preocupo com mim mesmo. E às vezes isso dói. Aqueles homens que foram levar aquele paralítico, eles se preocuparam mais com ele de ficar assistindo o Faustão, de assistir o Campeonato Brasileiro, ou se preocuparam mais em levar o paralítico na casa da sogra de Pedro ou assistir televisão. Qual foi a prioridade daqueles 4 homens que levaram o paralítico até Jesus? A prioridade na vida daqueles homens era a cura do seu amigo. Colocaram as necessidades dos outros acima das suas próprias necessidades. Essa é a coisa mais importante que nós temos que ter em nossa vida. Esse é o legado mais importante que nós temos que ter em nossa vida. Amar o nosso próximo assim como nós amamos a nós mesmos. É entrega, é companheirismo, é estar junto, é falar assim: pode contar comigo, eu te ajudo, eu vou orar por você, eu vou te ajudar. É compromisso com Deus, é compromisso com Deus. É isso que Deus quer. Essa igreja a qual Cristo quer buscar, uma igreja verdadeiramente lavada pelo sangue do Cordeiro, uma igreja em que suas prioridades foram revistas, e as suas prioridades é as mesmas prioridades de Cristo. Essas prioridades que tem que estar estampadas em nossos corações. Esse amor que nós temos que ter um pelos outros, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. Nisso se resume toda a palavra de Deus. Santidade, adoração, busca. Glória a Deus. Existia um homem, um equilibrista, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Ele tinha uma meta de atravessar, fazer algo que ninguém nunca fez. Ele colocou um cabo de uma montanha a outra. Ele resolveu chamar a imprensa. Ele falou: eu vou conseguir fazer esse feito a qual ninguém fez. Andar por este caminho que tem vento, porque alto tem mais vento que aqui embaixo. Não tem barreira, não tem montanha, venta-se mais. Eu vou fazer esse feito de andar sobre a corda bamba, sem nenhum aparato de proteção. Eu vou conseguir. E aquele homem então começou a sua jornada e foi até o outro lado. A imprensa, todo mundo foi lá: você consegue, vai nessa, vai nessa. E ele conseguiu chegar ao outro lado. Aí todos começaram a gritar em euforia: vai, você consegue voltar, você consegue voltar. E ele, então, mais uma vez, ele volta para o lugar onde ele saiu. E mais uma vez o povo todo vibrante, tudo eufórico por ver aquele feito realizado. Muitas pessoas ali assistindo, televisão ali, reportando. E muitos começaram a falar: vai de novo, vai de novo, vai de novo. Nós acreditamos em você, nós temos fé em você, vai de novo. E ele se volta para aquelas pessoas que falaram assim, e chega para um que estava gritando bastante: para você tem fé? Eu tenho, você consegue, você acredita em mim? Eu consigo. Então ele chegou e falou assim: traga uma carriola. Aí trouxeram uma carriola. Você acredita em mim? Acredito. Então vai dentro da carriola que eu vou te empurrar. Ele foi. Ele foi na carriola. Foi nada. Ele vazou. Tem muitas coisas que é assim, irmãos. Às vezes Deus quer provar nossa fé em algo. E quando Deus está prestes a provar a sua fé em você, você
Continua. Eu sei que é difícil. Vai ter espinho? Vai. Vai ser difícil? Vai. Jesus prometeu alguma coisa diferente disso? Não. Ele colocou isso verdadeiro em nossos corações. Ele falou assim: no mundo tereis o quê? Mas tem o quê? Tem o quê? Por que você fica triste então, irmão? Deus da glória, aleluia. Será que isso é falta de fé? Deus poderoso. Às vezes dói, né? Se Deus falou, tem de bom ânimo, e se nós não temos quando passamos por luta, é falta de fé ou não? Infelizmente é. Porque quando nós temos fé, nós passamos cantando e louvando, porque não tememos mal algum, porque a palavra de Deus fala que mal algum chegará à sua tenda. Aleluia. Às vezes é necessário somente crer, acreditar no poder de Deus e na palavra de Deus, em nome de Jesus. Agora aquele homem chega até lá, Jesus conhecendo, olha só a mente de Cristo, Jesus conhecendo a mente daqueles fariseus, fala assim: seus pecados estão perdoados. E o texto fala, irmão Rafael, que Deus se alegrou da fé daqueles 4 homens, e citou a fé daqueles 4 homens, não passaram despercebidos. A fé daqueles homens não passou despercebido. E agora ao baixar, e Deus conhecendo a mente dos fariseus, vira para eles e faz a seguinte pergunta: por que dentro de vossos corações combinais esses pensamentos? De quem é esse que pode curar em nome de Deus? Antes mesmo deles falar, ninguém falou nada. Deus, conhecendo o pensamento daqueles homens, virou para aqueles homens e deixaram todos eles sem graça. Conhecendo aqueles homens, dentro do coração, que eles desejavam falar, o que eles estavam remoendo por dentro, Jesus olhou para eles e já falou para eles o que estava no coração deles. Santo é teu nome, Jesus. Você imagina a vergonha daqueles fariseus que estavam ali. Jesus falar, porque um olhou para o outro querendo, quem é esse que está pensando, está ocupando o lugar de Deus? Ele não viu a palavra de Deus, que só quem pode perdoar pecado é Deus. Mal eles sabiam que o próprio Senhor estava ali. E ele lança a seguinte pergunta: o que é mais fácil dizer? Perdoado estão os vossos pecados, ou toma teu leito, levanta e anda? Jesus, tu és lindo, Senhor. O mais fácil dizer é: perdoados estão os seus pecados, porque ninguém vem ver perdão de pecado. Alguém vê? Mas se Jesus falasse levanta e anda, não era fácil de todo mundo ver? Agora Jesus olha, aplica, mostra quem verdadeiramente Ele é, o Deus conosco, e fala agora assim: toma teu leito, levanta e anda. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus ali? Aleluia. Às vezes nós deparamos perto dos milagres de Deus. Existia um sitiante que tinha várias macieiras em seu pomar, e ele procurava sempre convidar o seu amigo para ir na casa dele comer maçãs. Macieira é perto de maçã, viu, irmãos? Tá? Ele convidava sempre um amigo dele para ir até a sua casa, para comer maçãs frescas, porque ele sabia que seu amigo adorava maçã. E um dia, aquele seu amigo para perto do pomar de maçã dele, das macieiras, come uma maçã azeda e joga fora. E passou-se muito tempo, e ele encontra aqui novamente aquele amigo e pergunta assim: por que você não foi até minha casa? Por que você não foi comer maçãs? Ele falou: quer saber de uma coisa? Ele falou: quero. Um dia eu parei perto do seu pomar, experimentei uma maçã, e ela estava azeda, aquelas ali no começo. Ele falou: pois bem, eu planto as maçãs azedas em volta, e planto as maçãs boas e doces no meio, para que ninguém roube as maçãs boas, para que todo aquele que experimenta já desista de pegar a maçã boa. Não pare na maçã azeda, viu, irmãos? Às vezes a maçã mais doce está mais perto do que você imagina. Às vezes o que falta um pouco é você continuar até chegar ao alvo, que é Cristo Jesus. Por mais que as maçãs azedas
represente espinhos em nossos caminhos. Decida pular, decida colocar um sapato, né, de solas grossas, para que aquele espinho não venha desfocar a tua fé, para que os domingos sejam um dia bem progressivo para você vir na igreja, para que você comece a se preparar 3 horas da tarde, né, e se começar o teu imprevisto, você consiga chegar até as maçãs doces. Coloque meta na sua vida. Ah, pastor, mas por que você pegou o texto? O que tem a ver esse texto a ver com nossas vidas? Eu quero dizer que a maior necessidade que nós temos em nossas vidas é ter perdoados os nossos pecados. Essa é a maior necessidade que nós temos que dizer, nós temos que ter em nossa vida. E às vezes o que nós precisamos não é dizer nada, assim como o paralítico não disse nada, mas é apenas chegar até Deus. Às vezes que você precisa é somente chegar a Deus. Lembra aquelas 4 pessoas, não disseram nada. O paralítico não disse nada, irmão Rafael, mas o que ele fez? Chegou-se a Deus. Chegue-se a Deus. Receba a palavra de Deus. Não perca o foco. Se as maçãs estiverem azedas, espere chegar à remessa doce. Mas não perca a visão de fé. Continue na mesma visão, no mesmo intuito, na mesma busca por Deus. Porque Deus está à escolha de pessoas como eu e você, para habitar com Ele, cear com Ele, e estar ao seu lado por toda a vida de Cristo. E nos garante uma vida eterna. Um novo nome, um novo anel, escrito nosso novo nome. Olha que bonito que eu ganhei, meu papai e minha mãe, me formei agora, graças a Deus. Um sonho concretizado, né? Graças a Deus. Obrigado papai, obrigado mamãe. Vocês podem ver no pastor aqui. Deus vai nos dar um anel mais bonito que esse, está lá em Apocalipse, com uma pedra escrito o seu novo nome, com um novo corpo, uma nova casa, um novo lar. Entre nós não teremos mais dores, mais dificuldades, e a nossa vida será de alegrias eternamente, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.